Amém? Amém. O nosso motivo de alegria, estamos aqui nessa noite. Creio que Deus vai falar conosco nessa noite pela sua santa e maravilhosa palavra. Eu creio. Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor, Jeová, perdoou, transpassou o teu pecado, não morrerás. Também o Senhor perdoou, transpassou o teu pecado, não morrerás. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Te agradecemos por estar aqui, nosso Pai Celestial, sabendo que se estamos aqui é porque isso é verdade. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos resgatou da maldição para fazermos parte do seu povo, daqueles que vão para o céu. Por isso, Deus, fala conosco, queima todo impedimento, não é maligna. Em nome de Jesus, fala conosco pela sua santa, poderosa e preciosa palavra. É o que te rogamos nessa noite e o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos diz que o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor perdoador, Jeová Sarai, o Senhor perdoador, aquele que perdoa. Aleluia. Vimos na Bíblia que o Senhor é varão de guerra, o Senhor é valente, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é terrível, o Senhor se liga, o Senhor tem bondade, o Senhor abate, o Senhor fala. Vimos várias características do nome do Senhor. E neste nós temos visto e observado mais uma característica peculiar de Deus, que é o perdão. O perdão dos pecados. O perdão a qual Ele nos oferece. Nós vemos o rei Davi. Davi pecou contra Deus. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu do seu pecado. E Deus o perdoou. Deus trouxe perdão para a vida dele. E a minha verdade é que tudo se resume a isso. Só vai para o céu quem for perdoado. Quem estiver perdoado. Quem tiver seus pecados cancelados por Jesus Cristo e lavados e purificados pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não houver perdão, não há salvação. Se não houver arrependimento seguido de perdão, não haverá possibilidade de nenhum de nós estarmos nos céus. Aleluia. Mas graças a Deus que por Cristo nos dá vitória sobre todas as coisas. Para isso veio Cristo na terra, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a principal obra do diabo é conduzir o homem ao pecado, à destruição, a matar, roubar, a destruir, a enganar e a ser enganado. Essa é a principal função do diabo. Mas a função de Jesus é trazer perdão. E perdão e vida com abundância. É verdade, é verdade. O perdão é muito importante. Meu Deus, meu Deus. Porque pessoas que não se sentem perdoadas por Deus, que não têm o perdão de Deus, são pessoas que vivem com rancor, vivem com mágoas, vivem na ira, na ansiedade, com a culpa dentro de si, pelo passado, pelo pecado que comete. É a pior coisa que tem uma pessoa sem ser perdoada por Deus. Ela não tem paz com Deus, ela não tem paz com as pessoas que moram com ela, não tem paz consigo mesma, não tem paz com nada. Por quê? Porque não tem o perdão, não tem o cancelamento dos seus pecados, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pessoa que não tem perdão, ela envelhece mais rápido, ela não tem alegria, uma pessoa triste, vazia, que busca satisfazer a sua vida com práticas pecaminosas. Exemplo, a mulher samaritana, ela estava no seu quinto marido e ainda disse Jesus,
esse não é teu. Mas mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais sede você terá, porque a água que eu te dar será uma água que vai brotar do seu interior para a vida eterna. Uma vida de perdão, uma vida debaixo do Senhor perdoador, é uma vida de alegria, de realização, de satisfação. Mas uma pessoa que não tem perdão, ela vive debaixo das garras, dos jugos de Satanás e do mundo. É uma pessoa curvada espiritualmente. É uma pessoa mendiga espiritualmente. É uma pessoa cega, surda, muda, aleijada, paralítica espiritualmente. Porque está separada de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o pecado que o homem comete não é recebido o perdão, faz com que eles tenham uma vida separada de Deus, que é a pior característica de uma pessoa que não tem o perdão do Senhor perdoador. É uma pessoa que está separada de Deus, separada por causa do pecado, por causa da iniquidade, da rebeldia, da desobediência contra a lei de Deus. É uma pessoa que está separada de Deus. E todos que estão no planeta Terra, todos os seres humanos carecem, necessitam, precisam urgentemente do perdão de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No livro de 1 João, o apóstolo diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade dele não está em nós. Mas, filhinhos, não pequeis. Se pecardes, confessai os vossos pecados, porque vocês têm um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo o justo. Nesta noite, meus irmãos, não há super-homem, não há mulher maravilha, não há homens perfeitos que nunca pequem, nunca errem. A Bíblia diz que até o nosso pensamento nós já pecamos, nos sentimentos do nosso coração nós já pecamos. Todos nós carecemos do perdão de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus oferece o perdão a todos, não a uma classe especial, não a ricos, não a pobres também, não a negros nem a brancos. O perdão de Deus é oferecido a todos aqueles que creem. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Todos aqueles que se arrependem, que mudam de caminho e se convertem e creem no Evangelho, são perdoados por Deus. E quem é perdoado, meus irmãos, é a pessoa mais feliz da terra. Por quê? Porque o perdão ele traz purificação, traz limpeza. Imagine você andando com uma roupa suja, toda suja, suada, fedendo. É horrível, não é horrível? Você ficar um mês sem tomar banho totalmente sujo, é horrível. Agora, quando você está sujo, suado, pelo dia de trabalho, você vai lá, toma um banho, ou você vai lá, veste uma roupa que sua esposa, sua mãe, acabou de lavar, uma roupa bonita, passadinha, cheirosa, é uma coisa boa de se fazer. Espiritualmente também, irmãos. Tem pessoas que estão como trapos de imundícia, todas sujas, enlameadas pelo lamaçal do pecado, mas quando elas se arrependem, Deus joga água pura sobre elas, joga o sangue de Cristo e lava suas vestes, lava suas vidas, e elas têm a purificação, a limpeza, a leveza espiritual. Pessoas que não são perdoadas, que não estão debaixo do perdão de Deus, são pessoas que andam como se tivesse peso nas suas costas, são pesadas, é um peso espiritual, mas as pessoas que estão perdoadas, aquela culpa sai, e é uma leveza, parece uma pena, é como nós que estávamos saindo do monte hoje, parecíamos leves com a pena, por quê? Porque a comunhão com Deus, o perdão de Deus, ele traz uma leveza espiritual. O perdão do Deus perdoador, o que mais ele nos traz? Reconciliação.
Porque Deus não ficou satisfeito somente em perdoar os seus filhos. Pelo contrário, Ele quer se reconciliar com os seus filhos. O filho pródigo, quando foi perdoado, o que houve, irmãos? Reconciliação. Voltou à comunhão com o seu pai, com a sua família. Assim também é espiritualmente. Quem se arrepende é perdoado por Deus, passa a ser chamado filho de Deus, tem reconciliação com Deus, pode orar em nome do Senhor Jesus, expulsar demônios, curar enfermos, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, porque o perdão ele traz reconciliação com Deus e também traz reconciliação com o próximo, com os inimigos, com os semelhantes. Marido e mulher se brigam e perdoam, se reconciliam, assim amigos, assim jovens, assim parentes. Quando há o perdão, há paz, a reconciliação. Ou como horrível erros, viver debaixo de guerra contra nós mesmos, contra o próximo, contra o semelhante, viver debaixo de rancor, de ódio, de briga, de contenda, de disputas. O perdão ainda é melhor. Quando se há perdão, quando ambas as partes, uma delas, cedem e perdoam. Porque o orgulho vai querer nos impedir de perdoar o nosso próximo, mas devemos ceder ao orgulho para que haja o perdão de Deus na nossa vida. O perdão ele traz libertação. O perdão traz libertação. A pessoa está presa à mágoa, presa ao ódio, ao rancor, ao ressentimento, e aquilo parece um câncer no seu interior, aquilo dói, aperta o coração, ira o coração, atrapalha a vida de oração, atrapalha a vida espiritual, atrapalha o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo. Quando há perdão, há libertação, há uma leveza, aleluia, a restauração quando há perdão. Olha como é importante o perdão, irmãos. Você tem uma vida debaixo do perdão do Deus perdoador. Porque se somos filhos de Deus, Ele nos perdoou. A Bíblia diz no livro de Efésios, se alguém tem queixa contra outro irmão, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. O perdão traz isso, traz comunhão com Deus. Quando você ora, você sabe que você pecou, que você errou contra Deus, a sua oração se torna difícil, pesada. Mas quando você se arrepende e Deus te perdoa, você passa a ter mais comunhão com Deus. Porque o perdão traz comunhão com Deus. O filho pródigo, quando foi perdoado, foi reconciliado com o seu pai, ele teve comunhão novamente com a sua família. Ele teve novamente partilhar, comer junto com o seu pai na mesa, conversar junto com o seu pai, se relacionar com o seu pai, porque o perdão, ele traz comunhão. Como nós vemos no caso de Jacó e Esaú, havia uma rixa entre eles que durou anos, mas quando houve a reconciliação, quando houve o perdão, a Bíblia diz que aquela casca que estava no coração de Esaú, que ele queria matar o seu irmão Jacó, e aquele medo que Jacó tinha de chegar ao seu irmão, quando houve a reconciliação, tudo aquilo foi embora e houve comunhão entre os irmãos novamente, porque o perdão traz comunhão. O que mais o perdão traz, irmãos? Alegria. Aleluia. Se eu estou em pecado, irmãos, não tem como eu estar feliz. Não tem como. Eu vou estar triste, eu posso até sorrir para os irmãos, os irmãos podem sorrir para mim, eu posso até estar no mundo, bebendo, se prostituindo, se drogando, mas aquilo não é alegria verdadeira, não é felicidade verdadeira. A alegria, ela é fruto de uma pessoa que está perdoada por Deus, aleluia. Alegria, Deus me perdoou, agora eu estou feliz, eu tenho comunhão novamente com Deus. Olha como é importante o perdão. O perdão, ele traz paz. É verdade. Paz. Quem vive uma vida sem ser perdoado por Deus, ou sem perdoar o seu próximo, não vive uma vida de paz. A sua consciência o acusa diariamente. As pessoas o acusam. O diabo o acusa. E a palavra de Deus também condena, meus irmãos. Por quê? Porque não existe possibilidade de haver paz
sem haver perdão. A Bíblia diz que só podemos ter paz com Deus quando somos justificados por Cristo Jesus, ou seja, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, passamos a ter paz com Deus, paz conosco e paz com o próximo. O perdão, ele traz paz. O perdão é associado ao amor também. O perdão traz amor. Jesus disse ao fariseu chamado Simão. Jesus foi à casa de Simão. A Bíblia diz que ele não deu nada para Simão. Não deu nada. De repente chega uma mulher ali e começa a chorar aos pés de Jesus. E enxugar com os seus cabelos. E aqueles fariseus, eles se escandalizam. E Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, ele diz assim: Simão, uma coisa eu tenho a te falar. No reino havia 2 súditos que deviam ao rei. Um devia 5 milhões de reais. O outro devia 50 mil reais. E esse rei, vendo que os 2 não tinham como pagar a dívida, perdoou os 2. Perdoou os 2. Simão, qual desses homens o rei amou mais? E Simão respondeu ao Senhor: Senhor, aquele que lhe perdoou muito. Então Jesus disse: essa mulher não cessa de beijar os meus pés e de enxugar com os meus cabelos. Vim na sua casa, você não me beijou o meu rosto, você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça. Essa mulher não cessa de fazer isso nos meus pés. Pelo que eu digo, Simão, os seus muitos pecados, porque ela era uma meretriz, uma prostituta, já foram perdoados. Porque aquele que pouco se perdoa, pouco se ama. E aquele que muito perdoa, é aquele que muito ama. Mais um exemplo para você entender. Você que é mãe, você vai perdoando seus filhos, ou marido, ou vice-versa, muito tempo. Vai perdoando seu amigo muito tempo. Por quê? Porque você muito ama ele. Você acredita na recuperação dele. Agora você tem uma amiga, a primeira briga vocês brigam, você perdoa. A segunda briga vocês brigam e você não perdoa mais. É um sinal que você não tem muito amor pelo seu amigo. Porque se você o tivesse, você continuaria perdoando a ele. Por isso Jesus disse: aquele que muito perdoou é aquele que muito amou. Aquele que pouco amou é aquele que pouco perdoou. O perdão ele traz o amor de Deus no nosso coração. O perdão ele traz o amor ao próximo em nosso coração. O perdão é o elo que o Espírito trabalha em nosso ser para que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quantas vezes eu devo perdoar? Pedro disse para Jesus: 70 vezes, 7 vezes, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim. Jesus disse: 70 vezes 7 num dia. Se o teu irmão pecar contra ti e dizer: eu estou arrependido, você deve perdoar ele. Olha como o padrão de Deus, ele excede todas as nossas razões humanas, limitações, porque sempre é assim, nós somos assim. Nós gostamos de dar desculpa, somos como Adão e Eva. Herdamos isso desde o Éden. Deus, não vou perdoar aquela pessoa fez isso para mim, fez aquilo, eu estou certo, ela está errada, eu não vou perdoar. Eu já dei uma chance uma vez, já dei outra chance. Sempre nós queremos tentar discutir com Deus e passar perto de Deus. Deus disse não. A Bíblia diz na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas embaixo Jesus disse: se vocês não perdoarem aos homens, o vosso Pai Celestial não nos perdoará a vós. Resumindo, não haverá salvação para quem não vive a vida debaixo do perdão de Deus. Se Deus te deu graça, te deu perdão, reparta essa graça e perdão com os teus amigos, com os teus inimigos, com os teus parentes, com todos aqueles que estão ao seu redor, aqueles que te ofenderam, que te puxaram o tapete, que te humilhavam. Perdoa, em nome de Jesus, porque o Senhor perdoador está aqui para perdoar também e para te purificar de todos os teus pecados. Deus é o Senhor perdoador. Livro de Neemias, capítulo 9, verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Neemias, capítulo 9, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Neemias 9, 17 diz assim:
e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz na sua rebelião, levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Quem aqui tem alguma dúvida que Deus não ouviu a oração de Neemias? Quem aqui tem alguma dúvida que Deus não ouviu a oração de Daniel? Que Deus não ouviu a oração de Esdras? Que Deus não ouviu a oração no livro de 1 Reis de Salomão, quando ele consagrou o templo do Senhor? Quem aqui tem alguma dúvida que Deus não ouviu a oração de Paulo em Efésios, na igreja de Efésios, a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17? Se esses homens foram bem-sucedidos, quem aqui não tem dúvida que Deus ouviu a breve oração de Elias e mandou fogo descer do céu? Que Deus ouviu a oração de Moisés lá no livro de Êxodo e no Salmo de número 90, que nos diz a oração de Moisés. Por que esses homens, Deus ouviu as suas orações? Porque eles oraram corretamente. Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, com essa oração de Neemias? Anote aí o capítulo 9 de Neemias, leia na sua casa. É uma oração que Neemias faz pelo povo de Deus. Faça essa oração. Está sem palavras para orar? Abra a sua Bíblia e leia em voz alta esse capítulo 9 de Neemias. Leia o capítulo 9 de Esdras, 9 de Daniel, Salmo 90, João 17. Todos eles são orações dos homens de Deus. E todas elas foram respondidas. Vamos imitar esses homens na oração, porque se nós imitarmos as suas Bíblias de oração, Deus também nos responderá e nos abençoará. Aqui nos fala o caráter de Deus. O Deus perdoador. Ele é clemente e ele é misericordioso. Ele é tardio em arte e grande em bondade, em beneficência, e não os desamparaste. Esse é o Senhor da palavra de Deus. O Deus perdoador que está registrado na palavra do bom Deus. Salmo de número 99, aleluia, versículo de número 8. Salmo 99, versículo 8. Como que nós vamos aprender a orar, irmãos, se nós não aprendemos com quem orava na palavra de Deus? O nosso modelo de oração é a Bíblia, irmãos. Não é a oração pentecostal, não é a oração presbiteriana, metodista, não é as rezas ou vãs repetições, ou orações e petições somente egoístas, mas é as orações bíblicas. Quando nós começamos a orar no padrão da palavra de Deus, nos modelos bíblicos de oração, Deus vai responder às nossas orações também. Não adianta nada nós tentarmos gritar e dizer: está amarrado, está queimado, está expulso, porque você nunca vai ver Jesus orando dessa maneira. Está amarrado, está queimado, está expulso. Você não vai ver Daniel orando assim, não vai ver Neemias. Das duas, uma: ou eles oravam errado, ou nós, no século 21, estamos orando errado. A oração da igreja do século 21, pode notar, é simplesmente essa: Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor age assim, age daquele jeito. Parece que os crentes são mais sábios do que Deus. Eles querem ensinar Deus a trabalhar e ensinar Deus a dar bênção para eles. E Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, sem ainda nós pedirmos. Veja as orações da Bíblia. O Pai Nosso se começa pedindo, começa adorando, reverenciando, começa depois buscando o reino de Deus. Venha o teu reino, que o teu reino se manifeste nesse reino terreno, Senhor. Que o teu reino aconteça nesse reino onde o diabo tem imperado. Que o teu reino, que a salvação de almas, que os pastores sejam abençoados, os ministérios. Essa é a oração bíblica, irmãos. E essa é a oração que a igreja não tem orado hoje. Tem sido uma oração de petição somente. E a oração é muito mais do que pedir algo a Deus. A oração é comunhão com Deus, é buscar o reino de Deus. Salmo 99, verso 8.
Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Tu foste um Deus que lhes perdoaste. Então, quando você for orar, você tem que ter essa certeza no seu coração, que Deus é o Senhor perdoador, que aquele que perdoa, que aquele que é tardio em se irar, mas ele se ira. Nunca se esqueça disso também. Deus também perde a paciência e ele aconteceu na Bíblia, irmãos. Na Bíblia nós vamos ver Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Deus perdeu a paciência com aquela geração e acabou com tudo. E hoje não é diferente. Eu não sei até quando Deus vai ter paciência conosco, vai ter paciência com a humanidade, vai ter a paciência com essas pessoas, esses líderes que têm feito totalmente contrário à vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E pela sua misericórdia, Ele nos livra da sua própria ira e do seu próprio juízo, porque o Senhor perdoador é aquele que perdoa. Aleluia. O perdão, ele cobre o pecado, ele coberta o pecado, ele expurga o pecado, ele lança fora o pecado. O perdão, que mais ele traz? Comunhão, alegria, paz, amor, ele traz restituição daquilo que foi roubado pelo adversário. O perdão traz bênção de Deus na nossa vida, prosperidade espiritual, financeira. O perdão traz todas essas coisas maravilhosas, bênção. O perdão traz coragem, porque a pessoa que não se sente perdoada, quando manifesta o demônio, ela vai correr, não vai, porque eu sou pecador, eu estou cheio de pecados, se eu for lá enfrentar aquele demônio, ele vai acabar comigo, ele vai lançar na minha cara meus pecados. Se eu for pregar a palavra de Deus, o que as pessoas vão dizer de mim? Aquele lá, pecador, aquele faz isso, faz aquilo. Então, quem não é perdoado é covarde, é tímido. Por quê? Porque não tem coragem. A sua própria consciência condena ele. Talvez ninguém vai condenar ele, mas a própria consciência já o condena, então ele tem medo. Ele não tem coragem. Mas a pessoa que é perdoada por Deus, ela tem coragem, aleluia. Ela enfrenta o diabo se for preciso, o endemoniado se for preciso, o Golias se for preciso, a perseguição se for preciso, porque ela está perdoada, ela tem coragem, aleluia. Ela tem coragem para servir a Deus que foi perdoado. Por que Paulo tinha coragem? Porque ele sabia que Cristo tinha perdoado ele. Mesmo que os homens dissessem, aquele é perseguidor da igreja, ele já sabia que Cristo o tinha perdoado daqueles pecados e foi um grande homem de Deus na sua palavra. Porque foi perdoado e tinha coragem para servir a Deus. Se você não tiver o perdão de Deus, não haverá coragem necessária para servi-lo e para fazer a obra de Deus. Porque vai parecer como eu já disse, que você vai ter um peso de culpa sobre você que vai te impedir, que vai te amarrar para você não fazer a vontade de Deus. O perdão, ele traz coragem. O perdão, ele traz fé. Traz fé. Precisamos de fé para ser perdoados. E depois de perdoados, nós passamos a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Paulo disse, nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. De fé em fé. E o que não é pela fé, diz a Bíblia, é pecado. Então, quando estamos recebendo o perdão de Deus, estamos automaticamente recebendo mais fé. Mais fé para servi-lo, mais fé para crer no milagre, para crer nas obras extraordinárias de Deus. O perdão, ele traz ousadia. Ousadia para enfrentar os problemas da vida, ousadia para enfrentar Golias, ousadia. Imagine Davi, se Davi tivesse culpa em sua vida. Como que ele enfrentar Golias? Como que o Espírito Santo ia se apossar dele para ele derrotar Golias? Ele ia perder. O gigante ia cortar a cabeça dele e dar aos seus deuses. Mas como Davi era um homem que estava perdoado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele tinha ousadia para servir a Deus. O perdão, irmãos. Quem vive debaixo do perdão, ele sente-se realizado, sente-se uma pessoa amada por Deus. Amada por Deus.
Tem pessoas que acham que Deus vai amar elas pelo que elas fazem. Vai buscar a vida inteira, irmãos, tentar ser amado por Deus e nunca sentirá isso. Embora Deus nos ame, você nunca gozará do amor de Deus na sua vida. Por quê? Porque você colocou na sua mente, nós colocamos na nossa mente, que Deus só vai nos amar se nós andarmos corretamente, se nós não pisarmos na bola, se nós não fazemos coisas erradas. Não. O amor de Deus é incondicional. Não depende de nós, não depende de você, não depende de mim. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus amou o mundo, que deu seu Filho para nos salvar. Aleluia. E você tem que receber esse perdão, essa alegria, para sentir a paternidade de Deus na sua vida, para sentir que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu Deus, como já dissemos aqui no estudo passado, que Deus é o teu amigo, que Deus é aquele que te purifica de todo pecado. Aleluia. O perdão de Deus é pela graça, não é pelas obras, não é, meus irmãos, é pela fé, pela graça, é o favor merecido de Deus para nós, o perdão de Deus. Ninguém é perdoado porque merece. Somos perdoados pela gloriosa misericórdia e graça do nosso Deus. Por isso somos perdoados e temos o perdão de Deus na nossa vida. Vamos para o próximo tópico. 2 Samuel 22. Aleluia. 2 Samuel 22. Segundo Samuel 22, versículo 32 a seguir. Aleluia. Aleluia. Segundo Samuel 22, versículo 32 a seguir. Aleluia. Meu Deus. Diz assim: porque quem é Deus, senão o Senhor Jeová? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Jeová Yarashigabá, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Por que eu estou fraco? Porque eu estou na minha força. Porque se eu estiver na força de Deus, como diz a Bíblia, ainda mesmo estando fraco, eu serei o mais forte de todos os homens. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Livro do profeta Joel tem um versículo muito lindo que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Por quê? Porque Deus está na minha vida. Ele é a minha força. Aleluia. Paulo entendeu isso quando ele escreve a sua carta para a igreja de Efésios. Preguei aqui uma vez já sobre a armadura de Deus. O que ele fala? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repete de novo, irmão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É um mandamento, irmão. Ele está mandando à igreja. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz que a fé pode estar fraca. Homens de pequena fé. E Jesus também disse: homens de grande fé. Se maravilhou da fé do centurião. Para Pedro ele disse: homem de pequena fé. Em Coríntios, Paulo disse: vocês estão fracos e estão doentes, porque não discernem o corpo do Senhor. Não estão se fortalecendo em Deus, mas estão se fortalecendo no pecado, na carne. Por isso estão fracos e doentes espiritualmente.
Então, meus irmãos, se você quer ser forte, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus. Porque homens como nós, porque não pense você que Davi era melhor do que eu e você, porque ele não era. Não pense você que Elias tinha alguma coisa que Deus colocou nele que o fazia ser melhor do que eu e você, que ele não tinha. A Bíblia diz em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos. Era um homem de carne e osso, que tinha medo, que tinha pecado, que era falho, que tinha dúvida, que o diabo tentava, que as pessoas tentavam ele. Mas o que fazia Elias fazer o que ele fez? O que fazia Davi fazer o que ele fez? O que fazia Sansão fazer o que ele fez? Era a força de Deus, do Espírito que estava na vida daqueles jovens, aleluia. É a força que vem do céu, que vem de Deus, que vem de Jesus, aleluia. Essa é a força da Cabaxanaraia. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, aleluia. Forte não são os jogadores do MMA que fazem luta livre, não. Forte não é o Silvestre Stallone, nem o Van Damme, nem o Jet Li, nem o Jack Chan, nem o Bruce Lee. Não. Forte não é os exércitos dos Estados Unidos, nem as bombas atômicas e nucleares, também não. Forte não é Satanás, nem os macumbeiros, nem os seus demônios, não. Forte não é quem tem dinheiro no bolso. Forte é quem tem Deus na vida. Força é quem tem Deus como a sua força. O Senhor é a minha força. Eu estou passando por esse momento, mas o Senhor é a minha força. Aleluia. O meu poder está na força do Senhor. Aleluia. A minha exaltação está na força do seu louvor, do seu poder. Aleluia. O poder de Deus, a força de Deus. Jeová Yará Shigabar, o Senhor é a minha força. Repete aí, Jeová. De novo, Jeová Yarash Gabar, aleluia. Você está falando em hebraico, a língua que foi escrita no Antigo Testamento. O Senhor é a minha força, Jeová Yarash Gabar. Quando o salmista estava escrevendo o salmo, ele dizia, ele louvava na sua harpa, Jeová Yarash Gabar, o Senhor é a minha força, Jeová Rahá, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. O Senhor é a nossa força nessa noite, irmão. O Senhor é a nossa força. Você está aqui hoje, em pé, porque o Senhor é a sua força. Você está aqui, não é porque você tem saúde, ou você é melhor que aquele que não pode estar aqui, mas é porque Deus te deu força para você estar aqui. Você está lendo a Bíblia, porque Deus te deu força. Você está jejuando, está orando um monte, é porque Deus está te dando força. Você está aqui pregando, cantando, orando, dizimando, é porque Deus está te dando força. Aleluia. Ninguém serve a Deus porque é bom. Servimos a Deus porque o Espírito nos dá força para servirmos a Ele. Porque o nosso corpo jamais vai querer servir a Deus. Jamais. Se servirmos a Ele, é porque o Espírito de Deus está em nossa vida. 1 Samuel 2, verso 1. O Senhor é minha força. Vamos ver. Uma mulher simples, muito humilde, ela faz essa declaração. Ela não podia ter filhos. Era estéril, mas ela buscou a Deus. Ela clamou pela força dos céus. E olha o que Deus faz na vida dela. Aleluia. 1 Samuel 2, versículo 1. Aleluia. Rabachou, barabacandarai. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus. Aleluia. 1 Samuel 2, 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, como Maria, o meu coração se alegra em Deus, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É quando ela tem a notícia que Cristo ia nascer no seu reino. O meu coração exulta no Senhor, o meu poder, ou a minha força, está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. A minha força, o meu poder está exaltado
no Senhor, e a minha boca se dilatou em louvores sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação, no teu perdão, no teu resgate, aleluia. O Senhor é minha força, o Senhor é minha força. O Senhor que me fez engravidar, eu não podia ter filhos, eu era zombada pela minha rival Penina, eu não podia ter filhos, mas agora eu vou dar a luz a um filho, ele vai se chamar Samuel, ele vai ser entregue ao Senhor, e eu creio e acredito que ele vai ser um grande homem de Deus, aleluia. O meu poder, a minha força vai ser exaltado sobre os seus inimigos, aleluia. Quem confia na força de Deus pode se preparar para ser exaltado por Deus sobre os seus inimigos. Pode se preparar porque Deus vai preparar uma mesa diante dos seus adversários inimigos, vai ungir a sua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar, porque Deus é o teu pastor e a tua força e nada vai faltar ao Senhor, aleluia. O meu poder, a minha confiança, a minha força está no Senhor. Salmo 18, verso 2. Aleluia, Rabacana, Rabaxéria, Salmo 18, versículo 2. Aleluia, Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. Salmo 18, versículo de número 2. Diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que oração que Davi fez, irmãos. Nessa oração ele está colocando o problema dele lá embaixo e colocando o Deus dele lá em cima. Lá bacana, esse é o momento de você orar nessa noite. Talvez você vai orar, você coloca o teu problema como se fosse algo enorme. E parece que Deus vai diminuindo, o diabo vai crescendo, as perseguições vão crescendo, os problemas vão crescendo, na sua oração você, em vez de se alegrar com o Deus, você vai se deprimindo, vai duvidando, será que Deus vai ouvir, será que Deus vai agir? Não, faz como Davi orava. Começa a falar o que Deus é. Deus é grande, Deus é Senhor, Ele é minha rocha, minha fortaleza, é o meu escudo, é o meu libertador, é o meu lugar forte, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o meu escudo que me protege, Ele é a força da minha salvação, Ele é meu alto refúgio, não é um refúgio pequeno, é um refúgio alto, nem o diabo consegue chegar nesse refúgio, porque está em Deus, aleluia. É assim que você tem que ver o teu problema e ver o teu Deus. O teu Deus tem que ser alto e o teu problema tem que ser cisco. Tem que ser sombra. Tem que ser pó. E o teu Deus tem que estar acima de tudo. Aleluia. É assim, irmãos. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que Davi nos ensina. E quem tem dúvidas que Deus não ouviu a oração de Davi aqui nessa noite, que Davi não foi um homem abençoado por Deus, que as suas orações foram respondidas. Se foram, era porque ele soube orar, ele soube agradar a Deus e foi um homem segundo o coração de Deus. O Senhor é a força da minha salvação. Salmo 28, versículo 7. Aleluia. Salmo 28, versículo 7. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração. Fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com meus cantos o louvarei. Toma conta dessa palavra. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Fui socorrido por Deus, pelo que o meu coração salta de prazer. Com meu canto o louvarei. Quem já foi socorrido por Deus aqui nessa noite? Aleluia. Uma vez, 10 vezes quem já foi. Aleluia. 100 vezes quem já foi socorrido por Deus aqui. Aleluia. Inúmeras vezes, irmão. Eu já perdi até a conta, e esses irmãos já perderam até a conta de quantas vezes o Senhor, a nossa força, nos socorreu. Quantas vezes estávamos em apuro, Ele foi lá nos ajudar, nos socorrer, nos proteger, nos guardar, nos abençoar, abrir as portas, providenciar,
nos livrar, nos perdoar, nos purificar. A Bíblia diz que é o socorro bem presente na hora da angústia. Se na hora da angústia, na hora do aperto, todo mundo sai de perto, é nesse momento que Deus chega e diz: o meu socorro está na hora da sua angústia. Aleluia. Aleluia. Meu socorro não vem dos montes. Olhei para o monte, para o alto. Da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É o socorro do crente, bem presente na hora da angústia. O Senhor é minha força, é o meu socorro. É aquele que me guarda, é o meu escudo. Nele meu coração confiou totalmente. Salmo 118, versículo 14. Olha só que maravilha. Aleluia. Salmo 118, versículo 14. Mais uma vez, irmãos. Tem vários versículos, estou citando alguns para os irmãos só. Jeová Garache Dabá, o Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Aleluia. O Senhor é minha força e é o meu cântico, o meu louvor, a minha adoração, porque Ele me salvou. Ele é a minha força. Minha força está nele. Nele totalmente. Eu não dependo de mim para ser crente. Eu não dependo de homem a não ser de Deus. Ele é a minha força e é o meu cântico. Quer saber se um crente depende de Deus ou do homem? É só você ver o que acontece. Tem pastores que escandalizam a obra de Deus, o pastor José deve conhecer bem esse fato aqui em São Manuel. E quando ele escandaliza, as pessoas que estão tudo confiando nele, dizia tudo junto. Dizia tudo junto. Por quê? Porque o poder delas, a força delas está no homem. Se o teu poder e a tua força estiverem em mim, irmãos, se prepare para a queda, para pecar contra Deus. Mas se o teu poder e a tua força estiverem em Deus, se prepare, porque ninguém te derruba, ninguém te tira da presença de Deus, ninguém te separa do amor de Cristo, porque o teu poder está na força do Senhor. É como eu disse para o nosso irmão aqui antes. Eu falei para ele: se você confia em Deus, você nunca mais desvia da presença de Deus. Mas no dia que você ficar idolatrando o homem ou esperando o homem, a primeira decepção que você tiver com o homem, você vai desviar do caminho de Deus. Não espere muito do homem. Eu falei. Não espere nem de mim, eu falei. Espere do Senhor, porque mais tem o Senhor para te dar do que qualquer homem da terra. O Senhor é sua força, aleluia. Eu estou sendo sincero com você nessa noite. O pastor Senhor tem esse mesmo linha de pensamento. Aleluia. Porque o que nós vemos acontecer hoje nas igrejas brasileiras, os pastores gostam que as ovelhas sejam dependentes dele, não é? Não gostam para visitar outra igreja, rouba membros de outra igreja, diz que só as igrejas deles são as melhores. Eles gostam de ser idolatrados pelas pessoas, amados, elogiados, e não gostam de pregar palavras assim. Por quê? Porque não querem ensinar a igreja do Senhor. Não querem. Querem que os crentes continuem ignorantes, sem conhecer a Bíblia, para que eles fiquem mais dependentes dele e não de Deus. Não levam os crentes para o monte, porque eles têm medo que se eles começarem lá, Deus levantar eles, pode se mascarar eles, pode mostrar o que estão ocultos. Não gosta, não gosta. Gosta que as pessoas dependam deles, aleluia. Eu não, aleluia. Eu gosto que os crentes dependam de Jesus Cristo e a sua força esteja em Jesus Cristo. É por isso, irmão, que tem igrejas aqui que não gostam mais do monte, não, pastor, não gosta. Por quê? Porque eles querem que as pessoas continuem dependendo deles. É por isso que tem por aí igrejas que não ensinam a Bíblia como ela é, mas ensinam do jeito que eles querem. Para quê? Para manipular a plateia, o povo, ao seu bel prazer. Para fazer deles como se fosse uma marionete. O que eles querem fazer, eles fazem. E o povo os segue. Por quê? Porque a força deles não está em Deus, está no homem. Está no apóstolo, no bispo, no pastor, no cantor gospel. Está em tudo, menos em Deus. Por isso você observa a vida deles, é uma vida
de calamidade, de derrota, não conhece a Deus, não conhece a palavra, não sabe orar. Se você chamar ele para orar na igreja no monte, você vai se decepcionar, porque nem orar eles sabem orar. Por quê? Porque é o pastor que ora por eles. Porque é o pastor que ensina a Bíblia para eles. Eles não sabem nada. Por quê? Dependem do homem. Quem me ensinou a palavra de Deus, irmãos? É claro que eu aprendi muito com muitos homens e aprendemos até hoje. Mas a maioria foi Deus. Foi na leitura da palavra, foi na oração, foi buscando a Deus no monte. Por quê? Porque eu aprendi que devemos confiar em Deus. Meu Deus! E digo algo, se eu tivesse esperado do homem, eu não estaria aqui hoje. Estaria desviado do que as pessoas falaram contra a minha pessoa, contra a minha vida, do que os homens fizeram para mim e creio que para você também. Você nem aqui estava hoje não, você estava desviado há muito tempo. É mentira ou é verdade? Estou mentindo ou estou falando alguma coisa errada aqui? Verdade. Eu sempre li a palavra e vi que o homem era falho. Vi que o homem era pecador. Então eu falei, vou confiar no Senhor. Porque se eu confiar no homem, o dia ele vai falhar, porque ele é imperfeito, não é? Talvez não é nem por maldade, porque ele é imperfeito por natureza. E eu vou desviar do caminho de Deus. Então eu vou me espelhar em Cristo. Ele é perfeito, ele é santo, ele não peca, ele não erra. Ele é maravilhoso, é Deus forte, é conselheiro, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. É nele que você tem que estar a sua força nessa noite. A sua força tem que estar nele. Não pode estar nem no marido, nem na esposa, nem no pai, nem no filho, nem no dinheiro. Aleluia. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua própria vida do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. E isso está acontecendo também. É sinal de que Deus não é a força mais de tal pessoa, mas é as pessoas, é os parentes, é os colegas, é o dinheiro, ou é a sua própria pessoa. Um exemplo bíblico de quem dependia de si mesmo era Pedro. Jesus disse, vocês vão todos me abandonar quando eu for para a cruz. Pedro se levanta e diz, todos podem te abandonar, Senhor. Eu não vou. Eu vou contigo até a morte. Confiou na sua força, em si mesmo. E a Bíblia diz que foi o primeiro a negar Jesus. Por quê? Confiou em si mesmo. Se ele tivesse falado, não, Senhor, que isso não se cumpra, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor Deus, que o Senhor me dê força, para que nesse momento da cruz eu não te negue, eu não te abandone. Eu quero confiar totalmente na tua graça, que o Senhor vai me dar força para mim me manter fiel ao Senhor. Ele não teria negado Jesus. Mas como ele confiou em si próprio, Cristo deu uma lição a ele, dizendo, olha, se você quer ser pastor na minha obra, se você quer ser apóstolo, primeira lição que você tem que aprender, não confie em você mesmo, Pedro. Você é homem, confia em mim, porque quando você confiar em mim, a tua sombra vai curar, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. Confia em Deus nessa noite. Confia no Senhor. Aleluia. Tem gente que confia muito no homem. Houve uma festa em São Manuel no Polo Esportivo, e eu ouvi, com meus ouvidos, que mulheres, quando os cantores foram cantar lá, agora deixaram os seus maridos lá no meio do... Os irmãos sabem que não pode nem aquela de bancada. Deixaram eles lá, para ir perto dos cantores, para começar a gritar perto deles. E não era glória a Deus, aleluia, não. Era gritar de emoção de ver eles. Agora eu digo, eles vêm aqui, vão embora, e eles continuam aqui do mesmo jeito. Aquele sentimento é igual o sentimento do show mudando. A pessoa se alegra quando vê Zé de Camargo, Luciano, e todos esses cantores do mundo é a mesma alegria, não tem nada a ver com Deus e com o reino de Deus. Agora eu digo para os irmãos, essas pessoas estão confiando em Deus ou no homem? No homem. No homem. Aleluia. Pede autógrafo para cantor, quer tirar um monte de foto. E eu acho o cúmulo, irmãos, a pessoa pega a Bíblia e manda a pessoa autografar a Bíblia, o nome dela. Quem já viu isso aqui? Será que só eu já vi isso? Eu já vi isso, aleluia. A pessoa catar a própria Bíblia e mandar o cantor autografar, o pregador, ou seja, quem for. Agora, não só quem pede autógrafo está errado, mas quem dá autógrafo está errado também. Porque ele não é artista. Ou é adorador de Deus, ou é um porta-voz da palavra de Deus. Agora, se a pessoa quer dar autógrafo, é porque ela quer também se engrandecer. E ela não está confiando em Deus. Por isso nós vemos por aí acontecer pastores famosos, de renome, caindo no adultério, pecando,
destruindo seus ministérios. Por quê? Deixaram de confiar nas coisas de Deus, confiar na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento bíblico, na sua própria inteligência, confiaram no seu ministério, confiaram no seu passado, mas deixaram de confiar em Deus, no seu presente, no seu futuro, e pecaram e caíram. Então que Deus nessa noite, irmãos, seja a tua força contra a tentação, contra o orgulho, contra a aprovação, para que você esteja em pé na presença do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Aleluia. Vamos encerrar por aqui. Sábado, novamente vamos estar aqui. Essa vai ser dor, irmãos. A próxima vai ser Jeová Yetur e Jeová Bicã. É o Senhor dos montes e o Senhor do vale. Depois tem Jeová Peleia, o Senhor da peleja. Tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus. Nós vamos aprender as características do Senhor. E que você, irmãos, depois dessa palavra, que você possa confiar totalmente mais no Senhor, totalmente mais em Deus. Amém. Aleluia. Não confie mais em ninguém a não ser em Deus, aleluia. Totalmente em Deus. Porque se eu não tivesse confiado em Deus, eu creio que o pastor pode dizer muito melhor do que eu, porque ele tem muito mais experiência. Se eu não tivesse confiado em Deus, em certos momentos da vida, irmãos, eu acho que nem vivo mais, nós estaríamos. Já teríamos destruído a nossa vida, se deixássemos de confiar no poder, na graça, na misericórdia, no amor, no perdão de Deus, na providência de Deus. Então isso se resume a tudo, fé, confiança no Senhor, que a tua força esteja nele, totalmente. E não adore ninguém, adore somente a Deus, confie somente em Deus, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Independentemente de quem estiver pregando ou cantando, que a tua confiança esteja em Deus. Não esteja nem em mim, nem no pastor Josué, nem no maior pregador dessa terra ou adorador, mas que a sua confiança esteja em Deus, totalmente em Deus. Confia nele e você nunca vai desviar, nunca vai desanimar, nunca vai sair da vontade de Deus, porque você vai estar com os olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando olhamos para Ele, temos a confiança e a força renovada no Senhor. Se coloque em pé. A Bíblia diz em Isaías 40, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. De fato, os jovens, os mancebos, correrão e se cansarão e cairão, mas todavia quem confia no Senhor voará nas alturas como as aves. Quem confia no Senhor. Tem um hino que diz, é verdade, quem confia no Senhor jamais perde as batalhas. Jamais. Você não vai perder nenhuma batalha na sua vida. Meu Deus. Se você confia em Deus. Aleluia. Se alegre. Confia no Senhor. Porque Deus nunca perdeu uma batalha, uma guerra. Deus nunca perdeu um diabo. Nunca. Jamais Ele vai perder. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar graça, força para você vencer todas as coisas e ser mais do que vencedor. Vamos orar. Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui essa noite, Senhor. Confiamos piamente, totalmente na tua força. Meu Deus. No teu perdão, porque aprendemos aqui essa noite duas grandes características do Senhor. Que o Senhor é aquele que nos perdoa e que o Senhor é a nossa força. Amaroque machanda arabacoma da cachada. Por isso, Senhor, Senhor, a tua misericórdia, a tua piedade, nessa noite, atua em nosso meio. Renova as forças daqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, dê bom ânimo, aqueles que estão tristes de alegria, teu perdão, a graça de Deus nessa noite, a renovação, a leveza do Senhor, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, nos fortalece nessa noite, para que possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, já tive abatido, já fui honrado, já tive abundância, tive em escassez, aprendi a viver contente com o que tenho. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, eu posso todas as coisas em Deus, em Cristo, naquele que me fortalece.
Eu posso tudo nele, porque ele me fortalece. Ele é a minha força. Todos os dias eu me revisto no Senhor e na força do seu poder. Eu me revisto de toda a armadura de Deus, para me poder estar firme contra as ciladas do diabo, contra as tentações e contra o mal que está me cercando e que até mesmo está dentro